Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente estudar a nossa lição da Escola Sabatina e nós chegamos hoje na sétima lição, no sétimo episódio da nossa série do trimestre, que é sobre como estudar profecias, alusões, imagens e símbolos. E o título de hoje é Fundamentos da Profecia. Você já parou para pensar no que acontece quando a gente vê Deus de verdade, face a face? É disso que a gente vai falar hoje. Imagina alguns personagens como Isaías, Ezequiel, João, todos eles tiveram visões incríveis do trono de Deus e eles saíram daquelas visões transformados. Porque não foi só um show de luzes ou uma experiência espiritual, transcendente, legal. Foi de fato um encontro que mudou completamente o rumo da vida deles. E esses profetas, eles descrevem cenas que são assim de tirar o fôlego, né? Querubins de fogo, rodas cheias de olhos, criaturas com várias faces, e no centro de tudo existe um trono majestoso que representa o direito de Deus de governar e julgar todo o universo. A gente vai trilhar uma jornada que vai mostrar como Deus, mesmo sendo tão grandioso, ele quer restaurar o nosso lugar ao lado dele. Desde o Éden até a Nova Jerusalém, Deus ele tem esse plano incrível, que é transformar gente comum, gente como eu e você, em reflexos vivos da sua glória. Então, prepara o seu coração e a sua Bíblia, porque hoje a gente vai entender melhor não só o que Deus quer fazer no mundo, mas também aquilo que ele quer fazer dentro de você. Se você já é de casa, já vai deixando o seu like aí no vídeo, porque assim você abençoa o nosso canal, abençoa o nosso ministério, para que juntos a gente possa crescer e levar a palavra de Deus também para outras pessoas. O seu like ele ajuda o YouTube a entender que tem pessoas gostando do vídeo e por isso ele deve indicar esse vídeo também para outras pessoas. Então, eu conto com você, conto com a sua ajuda. E se você está chegando aqui agora, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar você para fazer isso agora mesmo. Esse é o canal Cristãos Cansados, aqui a gente discute Bíblia, religião, teologia de um jeito envolvente, usando as nossas Bíblias, a nossa mente, tentando de fato entender o que a palavra de Deus tem para nós. Então, para você não perder nada, porque além desse conteúdo aqui da Escola Sabatina, nós temos também os nossos cursos bíblicos. Você confere aqui a playlist na descrição, temos o curso de interpretação bíblica, que já está completo, e temos também um curso em desenvolvimento, que é o curso de teologia bíblica, entendendo a Bíblia como uma história só, de Gênesis a Apocalipse, a história de Deus, tá certo? Então, já clica aqui embaixo, se inscreve, assina as notificações, porque assim você não perde absolutamente nada do que é postado aqui todas as semanas, tá certo? Então, vamos para a lição dessa semana. Como a gente já viu nas outras lições, né, nas lições que a gente estudou até agora, quando a gente olha para a cena de Apocalipse 4, ali tudo gira em torno do trono de Deus, ele é o centro de todo esse cenário. E esse trono, ele é mais do que um lugar bonito no céu, um lugar imponente, né? Porque de fato ele mostra que Deus ele tem todo o direito de governar o universo. Só que esse direito de Deus, ele não vem através do uso da sua força, de uma imposição por causa do seu poder. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer pra gente que Deus ele é digno porque justamente ele criou tudo o que existe. Lá em Apocalipse 4:11 mesmo, está escrito que ele criou todas as coisas e elas só existem porque ele assim o quis. Ou seja, Deus ele é o dono de tudo e cuidar de tudo é parte do seu próprio ser. Só que a história do mundo ela não permanece simples assim. A gente tem a entrada do pecado, a bagunça, a separação entre Deus e as pessoas, porque o ser humano, a criação, resolveu simplesmente ir contra Deus. Não, o Senhor não tem o direito de cuidar das coisas simplesmente porque o Senhor criou. Nós temos o nosso próprio jeito de fazer. E essa é a história da nossa rebelião. Mesmo assim, Deus ele não desistiu. Ele escolheu um jeito surpreendente de enfrentar o mal. Ao invés de simplesmente destruir tudo, nos apagar e começar de novo, ele se entregou por nós através da pessoa de Jesus, a pessoa divina de Jesus. Ou seja, em vez dele destruir quem errou, ele foi lá e mostrou até onde o seu amor como Criador está disposto a ir, ou seja, até a cruz, para oferecer perdão e restauração.
E é justamente isso que faz com que todo o universo veja como Deus, ele não só é justo nos seus juízos, na sua forma de governar, mas ao mesmo tempo ele é amoroso, ele é misericordioso. E agora, o trono de Deus fica ainda mais impressionante, porque além de ser o nosso Criador, o Criador de todo o universo, ele também é o nosso Redentor, aquele que nos resgatou, nos redimiu, consertou aquilo que nós quebramos. E o mais bonito disso tudo é que mesmo que Deus ele nunca tenha planejado o fracasso, o pecado da humanidade, ainda assim ele aproveitou o momento mais escuro da nossa história para poder mostrar como o seu caráter é um caráter incrível. Imagina só, se não tivesse pecado, talvez a gente nunca percebesse o quanto Deus é paciente, perdoador, capaz de sacrificar a si mesmo por amor. Claro que o pecado nunca foi ideia ou propósito de Deus, mas é justamente pela redenção que o amor dele ficou ainda mais evidente para todos nós. Como Paulo vai escrever lá em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ainda tem algo especial. Deus ele não quer só salvar a humanidade que se perdeu, ele quer restaurar a gente para participar do seu governo, esse governo a qual só ele tem o direito, ele quer nos incluir nisso, refletindo o seu caráter, refletindo a sua imagem em nós. Ou seja, o nosso valor como seres humanos, como criação, não está simplesmente em sermos perdoados, mas em sermos parte de um futuro onde o amor vence para sempre. E o trono de Deus é um trono compartilhado com os seus filhos. Se isso não é motivo de esperança, de adoração, de inspiração todos os dias, eu simplesmente não faço ideia do que é. Quando Isaías, o profeta Isaías, teve aquela visão impressionante do trono de Deus, que é relatada em Isaías 6, 1 a 5, o profeta ficou completamente arrasado, porque ele viu o Senhor glorificado, exaltado, rodeado pelos serafins, os anjos, aqueles grandiosos seres que cantavam Santo, Santo, Santo. E na hora, Isaías ele percebeu o quão pequeno, o quão falho ele era diante de tamanha perfeição, diante de tanta pureza. Isaías não só se sentiu indigno diante de toda aquela santidade, mas ele pensou imediatamente que ele estava perdido, porque ele reconhece imediatamente os seus próprios defeitos, os defeitos do povo da qual ele fazia parte. E é como se acendesse uma luz muito forte num quarto e de repente tudo que estava escondido ali na escuridão, nas trevas, nas sombras ficasse exposto de repente e ele percebesse o quanto o seu quarto estava bagunçado, digamos assim. Falar a verdade, qualquer um de nós, se visse tanta santidade de perto, não teria outra postura senão ficar assustado e ter uma reação bem parecida com aquela do profeta. Só que o que vem depois dessa visão é ainda mais surpreendente, porque nos versos 6 a 8, um dos serafins que estava ali perto desse ser santo vai até o altar, pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías. E aquela brasa simbolizava o perdão e a purificação. A culpa de Isaías foi removida e o seu pecado foi apagado. É isso que aquele ser fala. Ou seja, Deus ele não usa a sua santidade para afastar Isaías, para o impedir de se aproximar, mas para poder transformar e purificar aquele profeta. E aí então Isaías escuta Deus perguntando: a quem eu enviarei? Quem irá por nós? E é aí que Isaías responde. E ele responde já não pelo medo ou pela vergonha, mas ele responde com coragem de alguém purificado por Deus. E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse tipo de encontro, essa teofania, ela é fundamental, porque não dá para representar Deus no mundo se a gente não tiver uma experiência real com Ele, uma experiência que nos confronte com a nossa realidade de pecadores, mas que ao mesmo tempo nos traga restauração e cura. A missão que Deus nos confia nasce justamente desse equilíbrio entre reconhecer as nossas limitações e receber pela graça uma nova chance de poder servir a esse Deus Santo. Lá no livro de Apocalipse, ainda no capítulo 4, né, como a gente tem estudado, nos versos 6 a 8, João ele também vê o trono de Deus e ele vê seres viventes ali, como serafins, que Isaías vê, e eles estão proclamando: Santo, Santo, Santo. O cenário é muito parecido, porque tanto Isaías quanto João, eles receberam visões do trono e da santidade de Deus
e são chamados agora para uma missão, que é de falar ao povo e representar o céu na terra. Ou seja, antes de falar por Deus, os dois profetas aqui precisam enxergar quem Deus é de verdade, quem Deus é no seu poder, na sua majestade, mas também no seu amor e na sua graça. E são esses encontros que vão mostrar que quanto mais perto nós chegamos de Deus, mais Ele nos transforma e mais Ele nos capacita para fazer a diferença nesse mundo. Não por causa do que nós somos, mas por causa do que Deus faz por cada um de nós. Quando nós lemos Gênesis 3, 21 a 24, parece fácil achar que Deus ele simplesmente agiu com dureza quando ele expulsa Adão e Eva lá do Éden, e ele coloca anjos segurando uma espada para poder impedir o retorno deles àquele lugar, digamos assim, sagrado. E muita gente lê essa narrativa, essa parte da Bíblia, e pensa que Deus está simplesmente agindo por castigo puro, talvez até uma espécie de vingança divina. Só que se a gente prestar atenção com bastante calma ao jeito como Deus sempre agiu na história, a gente vai ver um quadro bastante diferente. Um quadro que demonstra o cuidado, a proteção e a esperança que Deus deixa para o primeiro casal e, portanto, para toda a humanidade, né? Olha só, logo depois do erro de Adão e Eva, antes mesmo de Deus começar a falar sobre expulsão, ele vai lá e faz roupas de pele para aqueles dois seres humanos e os veste, os cobre. Ou seja, Deus demonstra aqui uma preocupação prática. Ele não vai deixar os dois passarem vergonha ou ficarem desprotegidos, mesmo sabendo que eles tinham desobedecido e mereciam aquilo como consequência dos seus próprios atos. Esse pequeno detalhe ele já indica que Deus não os abandonou. Muito pelo contrário, ali já fica o primeiro sacrifício evidenciado, ou seja, uma vida é dada para poder cobrir a nudez daquele casal. E esse sacrifício já apontava para o grande sacrifício que seria feito lá no futuro prometido, que vai ser demonstrado já aqui em Gênesis 3,15, onde Deus vai falar que um descendente da mulher iria vencer o mal de uma vez por todas. Então, expulsar Adão e Eva do jardim não foi simplesmente uma punição crua, uma vingança divina. Deus ele estava protegendo toda a humanidade de algo bem pior. Imagina se eles continuassem comendo da árvore da vida naquele estado de pecado. Eles ficariam presos para sempre numa existência cheia de dor, de desconfiança, de violência, de desilusão e de afastamento dele. Por isso, colocar querubins e uma espada flamejante ali não foi o fechamento das portas para sempre, mas uma barreira cheia de significado espiritual. Deus ele estava protegendo o caminho e não somente proibindo o acesso. Ele estava protegendo a humanidade de uma bênção que se tornaria em maldição por causa da condição de pecado deles. E esses querubins que aparecem aqui segurando a espada na frente do portão do Éden, eles vão aparecer mais uma vez agora sobre a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus entre o povo, mostrando que mesmo fora do Éden, Deus ainda continuaria perto, ainda ofereceria um meio de terem um relacionamento. Só que agora o encontro não era mais junto ao portão, não era mais no centro do jardim. Só que Deus ainda estava disponível. Mesmo com o portão fechado, Deus tabernaculou, ou seja, ele fez uma tenda e criou uma nova maneira de se aproximar do seu povo, das pessoas. O grande recado desse trecho é que Deus ele não nos rejeitou, Deus não desistiu da humanidade. Pelo contrário, ele preparou desde o primeiro erro um plano para nos restaurar. O portão fechado do Éden é uma promessa de abertura futura. E a espada flamejante tem mais a ver com proteção do que com punição. Por detrás de cada detalhe existe graça, esperança e principalmente um convite para um reencontro definitivo. E lá em Apocalipse, a história termina não com portões fechados, mas com as portas da cidade abertas para todo sempre, quando Deus finalmente restaurar todas as coisas. Ezequiel 1, 4 a 16 vai levar a gente para uma outra cena cheia de fogo, de criaturas misteriosas, de rodas brilhantes que se movem em todas as direções e uma sensação de poder e movimento impressionantes. As criaturas que Ezequiel ali vai descrever na sua visão tinham 4 rostos: homem, leão, boi e águia. Cada uma dessas
faces desses seres se movia, né, essas rodas se moviam, sem nunca se virar, sem nunca girar, sempre olhando para frente, né? Aquelas rodas cheias de olhos, enxergando tudo. É quase como se Ezequiel estivesse tentando descrever algo que simplesmente é impossível a gente colocar em palavras humanas, mas que ainda assim transmite o impacto de encontrar um Deus incrivelmente, inacreditavelmente grandioso. E essa visão ela tem muito em comum com as visões de Isaías, né, e de Apocalipse, como a gente já discutiu aqui. Só que, por exemplo, no texto de Isaías, o profeta vai ver o Senhor sentado no trono, rodeado de serafins que clamavam santo, santo, santo. E como a gente viu, Isaías ele fica totalmente abismado diante de tamanha santidade, porque ele se sente indigno, pequeno, pecador. Já em Apocalipse, João ele também vê o trono de Deus, cercado por esses 4 seres viventes, com rostos parecidos aqui com os de Ezequiel, que Ezequiel descreve, além de ouvir trovões, ver relâmpagos, né, e todo aquele ambiente de adoração sem fim ao Criador. E o que essas cenas todas elas têm em comum é de fato a ênfase na santidade e na majestade de Deus. Deus ele está sempre no centro, exaltado, rodeado por seres poderosos que o adoram e reconhecem o seu domínio. As figuras dessas criaturas aqui com várias faces, com asas, né? Elas falam do alcance total de Deus sobre toda a criação. Essas rodas cheias de olho mostram que nada escapa ao olhar onisciente de Deus, porque ele pode ir a qualquer lugar e ele sabe de tudo o que está acontecendo, mesmo quando o seu povo está longe de casa, como lá no exílio, na época de Ezequiel. Né? O profeta entende que Deus ele vê e ele está com o seu povo mesmo no momento do exílio. Essas visões elas aparecem justamente em momentos de crise, quando tudo parece perdido para o povo de Deus. Isaías vê o trono logo após a morte de um grande rei que faria muita falta para o povo de Jerusalém. Né? Ezequiel ele vê a glória de Deus longe de Jerusalém, mas no meio do exílio, onde o povo estava. E João, claro, ele está aqui, junto com vários outros cristãos da sua época, à mercê da perseguição dos seguidores de Cristo. Em todos esses casos, o recado é: Deus continua reinando, ele está no controle e não importa se o mundo parece caótico ou fora de controle, Deus está sentado no seu trono. E por trás de toda essa grandiosidade, também há graça. O mesmo fogo que impressiona em Ezequiel é o fogo que purifica aqui em Isaías. O trono que parece tão distante se revela como um convite para nos aproximarmos de Deus, não por merecimento, mas porque Deus ele deseja partilhar a sua presença conosco. Essas visões elas nos lembram de que a santidade de Deus ela não serve só para causar medo, espanto, mas para nos inspirar esperança e confiança de que Ele está no controle, Ele está perto do seu povo e Ele está disposto a transformar e redimir vidas. Saindo um pouco dessas visões desses profetas e dessa grandiosidade de Deus, tem um detalhe à parte aqui, mas também é igualmente relevante para a gente entender todo esse propósito, que é a organização do acampamento de Israel durante o Êxodo. Talvez você fale assim, mas o que isso tem a ver com tudo que a gente está discutindo agora? Veja, a forma como o acampamento de Israel foi organizado era mais do que simplesmente uma questão de logística. Era o ensino visual do plano de Deus para toda a humanidade. Se você for lá no livro de Números, no capítulo 2, você vai ver que o povo se organizava ao redor do tabernáculo, ou seja, da presença de Deus, porque o tabernáculo ficava exatamente no centro, né, mostrando onde Deus queria estar no meio do seu povo, no centro de cada vida, no centro do arraial e da atenção do povo. E olha que detalhe interessante, em cada um dos 4 lados do acampamento havia uma tribo principal, Judá ao leste, Ruben ao sul, Efraim ao oeste e Dan do lado norte. Cada um desses lados agrupava mais 2 tribos, mas essas 4 eram, digamos assim, as cabeças do grupo. E essas tribos, elas tinham estandartes como símbolos para representar cada uma das tribos. E olha só que detalhe interessante. Segundo a tradição judaica, você não vai encontrar isso no texto bíblico, mas a tradição judaica, ali, os escritos judaicos, né, extracanônicos, eles mostravam que, olha só, a tribo de Judá tinha no estandarte um leão. Na tribo de Ruben, o estandarte era representado por um homem.
Um boi representava a tribo de Efraim e uma águia representava a tribo de Dan. Soa familiar para você, esses símbolos? Se sim, é porque a gente acabou de ver que eles aparecem nas visões dos seres viventes ao redor do trono de Deus, tanto em Ezequiel quanto em Apocalipse. Né? Lembra? Aqueles seres com 4 faces? Leão, boi, homem, águia. Aqui, dentro da tradição judaica, é exatamente esses elementos que aparecem. Ou seja, de acordo com essa visão, o que Israel enxergava ali no acampamento era uma pequena amostra de uma realidade muito maior, uma realidade celestial, onde tudo gira em torno da presença de Deus. Quando a gente vai para Apocalipse 21, a Nova Jerusalém ela aparece com 12 portões, sendo 3 portões de cada lado, assim como as 12 tribos, né? E cada um desses portões tem o nome de uma dessas 12 tribos. Só que a cidade ela é descrita como um cubo perfeito. Ela tem a mesma base em termos de largura, de comprimento, mas também de altura, formando então um cubo perfeito. E sabe onde existe um outro cubo perfeito na descrição bíblica? Justamente no Santo dos Santos, lá no santuário. Era um cubo perfeito. Ou seja, tudo agora na cidade de Deus é santa, assim como Deus é santo. Deus ele está plenamente com seu povo em toda a sua santidade. E diferentemente do Éden, que tinha só um portão e acabou bloqueado com aqueles querubins após a entrada do pecado, nessa nova Jerusalém, os portões estão abertos em todas as direções e todos são bem-vindos para entrar. Ou seja, o acesso a Deus, aquele acesso que nós tínhamos perdido lá no Éden por causa do pecado, agora é devolvido 12 vezes mais, de uma forma universal, compreensiva. Ou seja, o objetivo de Deus sempre foi viver pertinho da humanidade, dividindo com a gente tanto a sua presença como o seu projeto para a criação. Desde o começo, Deus queria um povo ao seu redor, um povo que estivesse na sua presença e que aprendesse a confiar nele, ao adorá-lo e refletir o seu caráter e pudesse ser bênção aos outros. Portanto, o tabernáculo e a disposição ali das tribos, centralizando o santuário no meio do acampamento, já antecipava o desejo de Deus de estar no centro da vida do ser humano. Não distante, mas próximo, acessível. Essa arrumação ela também revela o sonho final de Deus: restaurar tudo aquilo que foi perdido no Éden. Em Cristo, o Novo Testamento vai nos explicar, nós somos convidados a voltar ao centro da vida de Deus, a morarmos, a reinarmos, a vivermos em comunhão com Ele para todo sempre. O plano de Deus é juntar de novo aquilo que o pecado separou. Deus quer nos dar não só perdão, mas total intimidade, proximidade, liberdade e parceria com o Criador. O acampamento, com as suas tribos e símbolos, era uma sombra desse futuro incrível. Um futuro onde Deus e a humanidade finalmente viveriam juntos, para sempre e sem qualquer barreira. A história de Lúcifer, que é narrada, mesmo que de uma forma subjetiva, sutil, digamos assim, ali em Isaías 14 e Ezequiel 28, mostra pra gente como até alguém que foi criado para ser próximo de Deus pode cair por causa do orgulho. Lúcifer ele era um querubim especial, ou seja, um anjo de elite, digamos assim. Ele era radiante, sábio, belo, só que ele começou a olhar demais para dentro de si mesmo. Ele queria ser maior do que Deus, maior do que o propósito para o qual ele havia sido criado, e ele queria ocupar um lugar de domínio para poder também ser adorado como Deus era. E a sua queda, ela não acontece simplesmente da noite para o dia, de uma hora para outra. Foi um processo ali de insatisfação que foi desenvolvendo vaidade e no fim se transformou em rebelião. Lúcifer ele não queria mais servir e refletir a glória de Deus. Ele queria usurpar essa glória para ele mesmo, para que ele fosse o centro da adoração. E o triste disso tudo é que ao buscar elevação, ele acabou justamente se afundando, se distanciando do propósito para o qual ele havia sido criado. E ele perde a sua posição mais honrada debaixo da criação. Quando a gente olha para Apocalipse 14, versos 1 a 12,
Ali a gente vê um contraste gritante. Nessa cena aparece um grupo especial de pessoas que são descritas como estando com o Cordeiro lá em Sião e cantando uma nova canção. E essas pessoas, elas não chegaram ali porque elas eram melhores do que as outras, porque elas eram uma elite especial que merecia honras e glórias, mas justamente porque eles aceitaram ser comprados e restaurados por Jesus. Justamente onde Lúcifer cai por causa do seu orgulho, essas pessoas elas só estão de pé porque elas confiaram na graça e no amor do Cordeiro. E, portanto, elas se entregaram para poder viver de acordo com a vontade de Deus, não da própria vontade. Enquanto Lúcifer fez de tudo para poder ser adorado, esses seres redimidos, eles são chamados a adorar aquele que criou todas as coisas. Ou seja, um convite que aparece forte ali na primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Aqui está a grande diferença. O pecado ele nasce porque alguém quis usurpar o trono. Mas a salvação ela só acontece quando a gente aceita devolver a Deus o trono do nosso coração, abrir mão do controle. Porque é esse controle ao qual nos agarramos que nos leva ao pecado, que nos coloca em oposição a Deus. E lá no fim, Apocalipse vai mostrar que Deus ele vai restaurar para sempre a humanidade e na humanidade aquilo que foi perdido lá no início do Éden, lá no momento em que o pecado acaba entrando na boa criação divina. O lugar de honra, aquele lugar de comunhão e de alegria que Lúcifer acaba perdendo por querer ser maior do que o próprio Deus, agora é dado ao povo redimido. Esse povo que reconhece a própria dependência de Deus, do Criador, e escolhe adorá-lo de todo o coração por ele ser o Criador e também o Redentor. O verdadeiro caminho para o alto é justamente se colocar humildemente nas mãos de Deus. E assim, nós podemos experimentar o sonho que ele sempre teve para nós. Um sonho de vivermos juntos em amor para todo o sempre. Para a gente encerrar a lição dessa semana, eu queria falar aqui de um personagem que Jesus elogiou bastante no seu ministério, que é João Batista. João ele foi chamado por Jesus de uma candeia que ardia e que brilhava, lá em João 5,35. Ou seja, João Batista viveu para ser uma luz no meio da escuridão, alguém que anunciou a vinda de Jesus e que preparou o caminho para o Messias. A vida desse profeta era uma vida muito simples, direta, cheia de coragem. E a sua mensagem era direta e bastante clara. Preparem-se, porque o rei está chegando. Só que o que é mais marcante aqui na história de João é que ele não buscava fama para si mesmo. Ele apontava o tempo todo para Cristo e ele dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. De acordo com a mensagem profética, o povo de Deus dos últimos dias recebe um chamado muito parecido. Nós somos convidados a sermos luzes nesse mundo, assim como João foi essa luz. Claro, isso não quer dizer que nós vamos vestir roupas diferentonas, morarmos no deserto, comermos gafanhotos silvestres. Isso quer dizer que as nossas atitudes, as escolhas das nossas ações e palavras, tudo isso deve apontar para Jesus como centro da nossa vida, porque Jesus está prestes a voltar, o rei está prestes a voltar. O próprio Apocalipse ele fala sobre um povo que proclama o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo. E essa mensagem angélica, em termos claros e diretos, nada mais é do que uma exposição do verdadeiro caráter de Deus, que é um caráter de amor, de justiça e de misericórdia, de graça e de santidade. Ser esse povo profético hoje é viver justamente de forma diferente. Viver com humildade, com sinceridade, servindo ao próximo e vivendo debaixo de uma esperança viva de que o reino de Deus já começou no nosso coração. Assim como João ele foi uma voz clara e destemida, todos nós somos chamados a viver, a falar de um jeito que leve as pessoas a olhar para Cristo, não para nós. Porque no fim das contas, o papel do povo de Deus no tempo do fim é de ser um arauto moderno, ou seja, alguém que anuncia a chegada de alguém muito maior. Por isso nós devemos exercer o nosso ministério cheios de amor pelo próximo e brilhando com a luz de Jesus nos nossos corações e nos nossos olhos,
até o dia em que ele irá aparecer novamente e todo o universo vai declarar: digno é o Cordeiro que foi morto. Deus, ele sempre esteve no centro da história. Não apenas no trono do universo, mas bem pertinho de cada um de nós. E mesmo quando a humanidade se afastou dele, Deus, ele continuou do nosso lado, oferecendo perdão, redenção, proteção e, acima de tudo, esperança de restauração. O pecado, ele nunca foi o fim da história. O pecado foi simplesmente uma oportunidade para que o amor de Deus brilhasse ainda mais forte, mostrando que a sua graça é maior do que qualquer erro. É sobre isso que as profecias todas falam. As histórias bíblicas, elas nos lembram que ninguém está tão distante de Deus que não possa ser restaurado. Ele transforma vergonha em dignidade. Ele transforma medo em missão. Ele nos convida a refletirmos o seu caráter na vida real, nas escolhas do dia a dia. Assim como Isaías, nós somos chamados a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E, como João Batista, convidados a sermos luz para aqueles que estão na escuridão à nossa volta. Talvez o maior convite de Deus para nós seja esse: confie, aceite o meu amor e deixe que eu seja o centro da sua vida no mundo, hoje e para sempre. Que essa esperança reacenda a sua fé e que anime o seu coração a viver com esse propósito. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, se ele te abençoou de alguma forma, considere continuar aprendendo aqui pra gente esse e muito mais temas como esse, se inscrevendo aqui no canal, assinando as notificações para você não perder nada do que é postado aqui. E se você gostou também do conteúdo, se você não deixou ainda, deixe o seu like, deixe o seu joinha, que ajuda demais a espalhar essa mensagem para outras pessoas, e que Deus possa abençoar você de hoje para todo sempre. Ajude Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação de qualquer valor utilizando a chave Pix que aparece na sua tela ou por outros meios de acordo com as informações aqui na descrição desse vídeo. Mas com certeza, o melhor jeito de você abençoar o nosso canal e o nosso ministério é compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e obrigado por estar aqui conosco.